começar com aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? E aí, Renato, você é milionário? Pim, 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 meninas! Olha essa surpresa que eu vou trazer pra vocês hoje. É uma pessoa super especial e vocês tiveram pedindo isso por muito tempo, tá? E como a gente é amiga, eu acabo sempre fazendo tudo que vocês me pedem, né, gente? Sem julgar, né? Vocês sabem que a amiga não julga. Mas antes, gente, de eu chamar essa pessoa em especial hoje, eu quero que vocês já curtam esse vídeo, já se inscrevam no canal e não esqueçam de, no final do vídeo, comentar aqui embaixo qual foi a parte que você mais gostou desse vídeo, tá bom, gente? Eu tenho certeza que você vai falar que isso fui eu, mas vamos ver, né, que esse convidado é bem especial. Gente, ele é cantor, ator, ele desenha, ele dança e ele inventa que ele faz um monte de outras coisas, que a gente não tem provas, né? Mas vem pra cá, Renato Chip. Ai, lindo, tudo bem? Gente, o Renato, que vocês já sabem, né? A gente se conheceu de uma forma muito inusitada, pedi emprestado as redes sociais dele e ele, na verdade, gente, me usou ali durante um dia, fez sucesso no meu nome, né? E me chutou, né, gente? Como todo homem faz, né? A gente já tá acostumada. E pra começar, eu já vou começar com aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? E aí, Renato, você é milionário? Ai, a gente não responde ainda. Gente, mais tarde eu vou contar pra vocês se ele já é ou não é milionário. Diz uma coisa pra mim, Renato. Como foi a sua mudança para os Estados Unidos? Conta tudo. Gente, olha, a minha mudança para os Estados Unidos foi uma coisa que, na verdade, já vem de muito tempo, né? Porque faz muito tempo que eu sempre gostei disso, desde criança. Eu sempre tive um carinho, um amor muito grande, né? Por outras culturas. E, no caso, a dos Estados Unidos vem ser sempre, assim, primeira, né? Então a gente assiste esses filmes de Sessão da Tarde, vê a neve, e isso sempre me encantou muito. E foi uma coisa que eu sempre imaginei, assim, puxa, acho que aquele lugar é o lugar que eu deveria morar, né? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, o primeiro motivo de tudo era conhecer o país, era visitar, era, enfim, turistar, né, como a gente fala. Mas podia turistar mesmo? Tinha dinheiro pra turistar, que tem essa também, né, gente? A gente que já foi pobre, a gente sabe, né? Que nem sempre a gente tem dinheiro pra turistar em dólar, né? Tem essa também. Mas continua, querido. Mas aí eu acabei realmente começando a fazer trabalhos de ator e às vezes pequenos trabalhos, trabalhos maiores. Mas o primeiro trabalho que eu fiz, hoje no YouTube, eles têm em torno de 1,5 bilhão de visualizações. Então foi o meu primeiro trabalho que eu fiz nos Estados Unidos, que já me mostrou que realmente eu estava indo pro caminho certo e que eu tinha que continuar naquilo mesmo. Então acho que já comecei com sorte. Nossa, mas já o primeiro trabalho já chegou arrebentando, né? Você pode ver que eu também, né, querido? Eu não sei quanto tempo levou pra você fazer um trabalho bem bacana, assim. Porque eu, por exemplo, gente, em 3 meses vocês podem ver, né? O estouro que eu já estou, né? Assim, diga-se de passagem com muita modéstia. Mas assim, gente, a gente entende, né? Quando dá o negócio certo, já dá certo, né? Eu sei como é. Ai, maravilhoso, né? E fala uma coisa pra mim, você tem muita criatividade, né? Assim, você faz várias coisas diferentes, mil utilidades, né? Então diz pra mim, de onde veio essa criatividade toda sua? Então, na verdade, eu sempre gostei muito, desde criança, de desenhar, escrever, pintar, enfim, cantar, dançar. Eu sempre gostei muito. E eu acho que essa criatividade, então, sempre foi muito parte de quem eu sou, né? Eu acho que desde quando eu me entendo por gente, criatividade é o que me dava um certo escape da minha realidade, que não era fácil como criança, né? Então a gente passou, assim, por muitas situações extremas, a minha família, minha mãe, eu e minhas irmãs, e eu acho que a criatividade, o fato de eu poder ir pro meu quarto e sentar ali para desenhar, cantar, inventar músicas, inventar histórias, teatro, enfim, eu acho que isso era o meu escape do fato de que não tinha comida, do fato de que eu não tinha material escolar, eu acho que tudo aquilo ali me fazia meio que criar uma realidade alternativa, sabe? Então, eu acho que vem muito desse meio que tentando fugir da realidade. A gente que é pobre, gente, se não tiver criatividade, realmente não sobrevive, né? Eu também já fui pobre, Renato, então não te julgo, tá? Sem problema nenhum. Agora, fala pra mim, querido, qual foi o momento mais difícil e qual foi o momento mais fácil da sua infância? Eu diria que o momento mais difícil era exatamente esse. Eu acho que o fato de... Eu me lembro muito bem de um dia que minha mãe saiu para trabalhar e ela trabalhava limpando casas. E aí eu me lembro que ela saiu para trabalhar e as minhas irmãs fizeram o almoço, dividindo entre nós, era muito pouco que tinha. E eu lembro que a gente dividiu assim um bife e a gente não sabia se ia ter janta. Eu acho que assim, pra mim, saber que a gente
estava dividindo a última refeição da casa e que mais tarde a minha mãe chegou com alguma coisa, ela na verdade, ela pegou da patroa dela, sem nem falar pra patroa dela que ela tava pegando, ela pegou no armário escondido. Eu acho que isso ali pra mim, assim, pro resto da minha vida mostrou pra mim que às vezes a gente faz coisas que a gente não esperava fazer, mas a gente faz pelos outros, sabe? Por pessoas que a gente ama. Então isso me deu uma boa lição, assim, eu acho que de vida. E esse eu acho que foi, assim, de criança, foi, eu acho que um momento que eu realmente tive a noção de como a minha vida era difícil, porque como criança a gente às vezes não percebe, né? Você não percebe, querido, porque eu, quando eu ia no mercado, já não podia comprar um danoninho, gente, ali eu já percebi que eu estava realmente na pobreza, né? Que era assim, a minha maravilha, né, gente? Até hoje, nos Estados Unidos, eu ainda dava uma exceçãozinha na dieta para o danoninho, né? A gente acabou vibrando, assim, uma coisa na minha cabeça. Mas enfim, continua, querido, e o momento bom? E eu acho que o momento mais legal, assim, mais divertido da minha vida de criança, quando eu lembro, são os momentos que eu ficava sozinho. Enfim, desenhando, escrevendo, pintando. Então eu acho que esse é o meu melhor momento, são os momentos que eu realmente utilizava da minha arte pra me divertir, e eu me divertia muito sozinho. Então são ótimas memórias, assim, que eu tenho. Então, assim, até esse negócio da sua mãe pegar comida escondida, até me lembra um pouco a Lúcia, sabe? Mas gente, eu não ligo, tá? Eu vejo que pegou, eu falo, poxa, a gente pegou um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, a gente não vai cobrar, não é verdade? Eu não gosto de descontar, gente. Eu acho que a gente tem que sempre ser muito humano, né? Muito ambientalista, eu acho. E vegana, né? Eu acho que tudo isso é muito positivo pra gente como pessoa mesmo, né, gente? Eu acho que é sempre importante a gente lembrar que uma pessoa sempre nos ajuda realmente, como a Lúcia, que é um amor, e vocês conhecem, né? Coitada da Lúcia. Não muito coitada, né, gente? A gente que convive, a gente sabe, né? Quem convive sabe que a pessoa não é coitada, né? Mas enfim, agora fala pra mim, querido, um pouquinho mais sobre a sua família, de onde você veio, né? A sua família é, assim, uma família que o pessoal diz assim, normal, né? Como que é? Bom, a minha família realmente sempre foi a minha mãe, eu e as minhas irmãs. Então, eu considero isso a família certinha, eu considero isso a família tradicional. Eu nunca senti falta de ter um pai. As pessoas podem dizer assim, mas faltou um pai. Não, eu acho que foi, na verdade, a melhor coisa que aconteceu. Foi a minha mãe, eu tinha 2 anos de idade, quando ela decidiu se separar do meu pai e enfrentar tudo sozinha, com 3 filhos. Assim, então, ela não tinha nenhuma experiência profissional, ela nunca tinha ganhado bem, ela sempre só fez faxina e trabalhou em lavoura. Ela não ganhava bem porque não trabalhou comigo, né, Lúcia, querida? Gente, porque a Lúcia ganha super bem um salário, Lúcia, que é geralmente o que é o quê? Você é brasileiro, querida. Não tem como ganhar mais do que um salário, né? A gente é brasileiro, tem que ganhar o salário mínimo do Brasil, né? Não importa onde a gente tá. A gente tem que manter as raízes, eu sempre falo isso pra ela. Tem que manter as raízes dela brasileiras, né? E uma forma de fazer isso é o quê? Pagar o salário mínimo brasileiro pra ela nos Estados Unidos também, tá, gente? Mas pode continuar. Então eu acho que naquele momento, quando aconteceu isso e eu tinha apenas 2 anos, foi o momento que definiu o meu futuro. Então eu acredito que foi muito importante ela ter feito isso, porque foi o que definitivamente definiu quem eu seria e quem eu sou hoje. Porque se eu tivesse convivido com um alcoólatra, uma pessoa que agredia ela, que agredia as crianças, que utilizava de xingamentos, que não gostava de trabalhar, eu acho que eu poderia ser uma pessoa totalmente diferente hoje. Então eu acho que ela acabou nos livrando, tanto eu quanto as minhas irmãs, dessa experiência e nos ensinando muito sobre amor próprio, sobre o que vale a pena. Às vezes você tem que sair, batalhar, trabalhar, se virar sozinho, mas no final acaba valendo a pena, porque você acaba criando seres humanos muito melhores quando você tem filhos. Então basicamente a sua mãe era uma ex-trouxa, né, gente? Que eu sempre falo pra vocês, né? A gente percebe que a pessoa não tá nos valorizando, a gente faz o quê? A gente dá no pé. Então a sua mãe foi super esperta, fez isso e, né, parabéns para a sua mamãezinha, né? Tá, agora você falou que você vive aí, né, desde pequenininho com a sua mãe, com as suas irmãs, né? Então, me parece que você sempre conviveu com mulheres, é isso mesmo? Porque assim, gente, eu diria que talvez seja daí, não é mesmo? Que vem toda essa sua admiração pelas mulheres. E você defende muito as mulheres, né? Assim, pelo menos elas acham, né, gente? Que eu acho, mas enfim. Fala pra gente, então, como que é isso? De onde veio isso? Nossa, com certeza. Nossa, com certeza. Eu sempre vivi com a minha mãe e com as minhas irmãs. E eu acho assim que o fato de eu estar todos os dias com elas e aprendendo sobre esse universo feminino, e eu sempre fui muito participativo, né? Então as minhas irmãs estavam com alguma paquera ou elas tinham algum crush em algum artista famoso, eu sempre estava ali junto com elas, elas estavam falando sobre isso, e eu sempre assim pensando ali comigo, falando, mas
esse namoradinho dela da escola eu acho que não merece ela, eu acho que ela poderia conseguir uma pessoa melhor, porque esse rapaz eu vejo ele zoando outras pessoas na escola, ou eu vejo ele não tirando notas boas. Então eu acho que sempre eu tive essa visão de tudo e eu sempre tentei expressar isso pra elas, desde muito pequeno. Eu sou caçula, né, dos irmãos, mas eu sempre expressei muito isso. Mas, gente, vocês não faziam as enquetes na escola, porque eu já fazia aquelas enquetezinhas, sabe? A idade, qual é o seu crush na sala de aula, a gente sempre tem isso, né? E eu falo, gente, hoje em dia, se eu pudesse, né, naquela época, eu teria já começado a colocar quantos seus pais ganham, quantas posses a família tem, né? Na enquete já aproveita pra perguntar tudo isso, né? A gente evita um grande problema no futuro, tá? Dor de cabeça que a gente não tem necessidade de ter. Então eu acho que, com certeza foi de conviver com a minha mãe e com as minhas irmãs que surgiu toda a minha admiração e todo o meu respeito e carinho e vontade de fazer com que as mulheres realmente acordem e entendam o valor que elas têm, porque eu convivi com várias e eu vi todas elas entrarem em relacionamentos tóxicos e abusivos e serem agredidas nas suas casas e serem abandonadas com filhos. Isso aconteceu com todas as minhas irmãs, então, e com a minha mãe também. Então eu realmente, a única experiência que eu tenho na minha vida é de casos em que a mulher realmente se entregou de corpo e alma num relacionamento e no final ela saiu desse relacionamento totalmente machucada, traumatizada. E hoje eu tenho um parâmetro muito fino, muito leve de comparação. Então eu sempre tento passar essa mensagem para que qualquer mulher que esteja nesse tipo de situação tenha a possibilidade de, mais cedo ou mais tarde, lembrar desses conselhos, lembrar dessas minhas falas e possam talvez se livrar de prisões, né, nesse tipo de sentimento de relacionamento que não é saudável. Maravilhoso, querido. Muito obrigada por responder essa também. Mais uma perguntinha. Com tantas mulheres na sua vida, então assim, toda essa influência feminina impactou de alguma forma a sua infância, o seu desenvolvimento, as suas amizades? Como foi? Bom, eu acho que com certeza isso impactou. Eu acho que conviver com mulheres te traz uma sensibilidade extrema. Não é todo mundo, então a gente não pode generalizar isso. Eu acho que tem muitas pessoas que são criadas com mulheres e não se dão bem com artes, mas no meu caso eu tenho certeza que isso influenciou, porque eu me lembro das minhas irmãs desenhando e eu sentando com elas querendo desenhar também. E eu lembro que o meu desenho era sempre o pior desenho dos irmãos, mas eu nunca parei de desenhar, então eu continuei desenhando e escrevendo músicas, tudo que eu comecei fazendo por elas, com elas. E hoje eu fui a pessoa assim, que continuou fazendo tudo isso, nenhuma delas trabalha com artes e, enfim, nenhuma delas trabalha com mídias. Eu sou a única pessoa da família que faz isso, então com certeza foi uma influência delas e eu tenho a certeza absoluta que se uma delas não tivesse me incentivado com essas artes em desenho, canto, dança, eu realmente seria uma pessoa totalmente diferente hoje, porque quando eu ia pra escola, muitas vezes eu era zoado na escola, né, pelos colegas, porque eu gostava de desenhar, dançar, cantar, mas quando eu chegava em casa, esse era o meu universo. Elas faziam isso sem nenhum julgamento, elas dançavam comigo, elas cantavam comigo, elas faziam teatro comigo dentro de casa. Então, pra mim, eu chegava na escola e as pessoas me zoarem por eu gostar dessas coisas, não tinha relevância. Eu sabia que o que quer que seja que eles estavam falando não era verdade. Tinha um valor tudo aquilo que eu estava fazendo e eu me sentia bem fazendo isso. Então, eu nunca levei em consideração, por mais que fosse o alvo do bullying de primeira, segunda, terceira, quarta série. Então, imagina, uma criança de 7, 8 anos, 9 anos, sendo julgada por causa que ela tá fazendo o que ela gosta de fazer. Então, pra mim, assim, realmente isso foi, assim, nítido, que isso influenciou, sim, em quem eu sou, influenciou como criança e trouxe algumas coisas negativas, como, por exemplo, o bullying nas escolas, mas, ao mesmo tempo, me transformou numa pessoa muito mais forte e isso é o que hoje, como no trabalho que eu faço nas redes sociais, eu consigo lidar muito melhor com os haters, com pessoas que, às vezes, passam mensagens negativas, porque eu vivi isso multiplicado em 200, 300 vezes na minha cara todos os dias como criança.